Abençoe, você compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Pai, obrigado pela vida da Ana Clara, colocamos ela na tua presença, pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém, pode ser. Boa noite, igreja. Que bênção estarmos aqui na casa do Senhor, nesse culto abençoado. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração durante essa semana, e eu gostaria de ministrar ela com vocês. Nós estamos no mês do implantando a cultura do reino na nossa família. E também nos preparando, como falou nos recados, nós estamos nos preparando para esse projeto Casa de Paz. Então, dentro dessa palavra, dentro dessa proposta, da família, das casas de paz, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, que está em João, no capítulo 2. Se você trouxe aí a sua Bíblia, a sua armadura, abra em João 2. Essa palavra, ela tem um lugar especial no meu coração, porque essa passagem, porque ela foi ministrada em um momento muito importante da minha vida, que foi no meu casamento, e de fato eu sempre gostei muito dessa passagem. E o Senhor ministrou algumas coisas que antes eu não tinha percebido, mas Ele renovou, e eu quero falar sobre o primeiro milagre de Jesus e o último milagre de Jesus. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu convido o Senhor a continuar ministrando aqui nos corações. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, que o nosso coração seja moldado, preenchido e satisfeito no Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer então a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Está aqui? Eu vou ler lá com vocês então. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 e 3 metratas, ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gente, que bênção! O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. E é importante a gente pensar sobre isso, porque após aquele momento ali, Jesus então começa a fazer muitos milagres, de cura, de libertação. Ele ressuscitou mortos, mas ele iniciou seu projeto inicial de milagres, foi em um casamento. E o que é um casamento? O início de uma família.
O início de um projeto maior de Deus, que é família. E é importante nós pensarmos que quando Deus quer começar algo espetacular, Ele começa com uma família. Quando Deus começa então a criação e cria os seres viventes, o homem e a mulher, Ele cria ali uma família. Quando Deus entende que é preciso enviar Jesus, Ele escolhe então José e Maria, uma família. E agora aqui, o primeiro milagre, Ele vai iniciar o seu ministério. Ele vai entrar com o pé direito, digamos assim. Ele começa num propósito chamado família. Então não tem como nós pensarmos que família não é projeto de Deus. É projeto de Deus. E talvez você pense assim, não, mas então essa palavra será que é para quem é casado? Não. Essa palavra é para todos aqueles que estão inseridos em uma família. Quem é que está inserido em uma família? Ai, que bom, todos, né? Fico feliz que todo mundo está inserido em uma família. Então, se você está inserido em uma família, você já tem o ponto de partida para o milagre do Senhor, amém? Você está com o ponto de partida aí? A sua família. E é importante nós pensarmos a respeito desse milagre, que aparentemente, aos nossos olhos, é o início de um casamento. O início de um casamento, gente, é tudo lindo, não é, pastor Horácio? Por isso que logo depois se tem a chamada lua de mel. Porque é tudo lindo. Talvez se o milagre acontecesse numa renovação de votos de 10 anos, 15 anos, talvez a gente entenderia a importância do milagre. Mas o milagre vai acontecer no início. No início de uma família sendo construída. E eu fiquei pensando sobre isso. Isso me fez pensar que, aparentemente, ontem, né? Nós não fomos ao acampamento, como o pastor Carlos nos colocou aqui, perguntou às minhas filhas, né? Porque nós estávamos em um casamento, e um lindo casamento. E o início de um casamento é lindo, tudo lindo. Mas foi no início de um casamento que Jesus teve que fazer um milagre. Aparentemente, aos nossos olhos, quando nós olhamos situações, nós achamos que Deus não precisa fazer milagre. Mas todos nós, começar de mim, precisamos de um milagre do Senhor. Nós precisamos. Talvez seja assim no nosso casamento, na nossa família. Seja no nosso emocional, na nossa saúde, no nosso trabalho, em algo específico que Deus te conhece. Mas não existe ninguém que não precise de uma intervenção de Deus. Todos precisam. Inclusive aqueles que estavam iniciando algo, vivendo um momento de alegria. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Nós precisamos de um milagre do Senhor. E em meio àquela festa, diz a palavra que as festas, né, naquela época, elas costumavam ser mais extensas, não é igual hoje, né? A gente faz uma festa um dia. Não, as festas começavam a ser mais extensas, duravam 5, 7 dias de festa. Muito tempo de festa. E aí a palavra fala que no terceiro dia. Gente, Jesus gosta de surpreender no terceiro dia, né? No terceiro dia, a palavra fala que o vinho acabou. No terceiro dia, uma pessoa percebeu que o vinho tinha acabado. Uma pessoa teve uma sensibilidade para entender que o vinho tinha acabado. E essa pessoa foi Maria.
a sua mãe. Ela teve sensibilidade de entender: o vinho acabou. E quando ela tem essa sensibilidade, ela não age em alarde. Ela não vai logo correndo e conta para o noivo: não, acabou o vinho, ó, vai acabar a festa. Não. Ela agiu nos bastidores. Ela não foi o ladrão da alegria. Ela não foi a que fez a fofoca. Ixi, a festa hoje não vai durar nada, menina. Já fiquei sabendo que o vinho acabou. Daqui a pouquinho está mandando nós embora. Ela não foi o fermento. Ela teve uma sensibilidade espiritual. Ela percebeu que o vinho ia acabar, que já tinha acabado, né? E quando ela tem aquela percepção que o vinho então vai se acabar, ela então leva o problema no lugar certo. E quantas vezes o nosso vinho está acabando, nós já estamos com a corda no pescoço, nós já estamos totalmente desestruturados, nosso casamento já está por um fio, a nossa família está ruída, e a gente não levou o problema para quem pode resolver. A gente contou para um amigo, a gente buscou um curso, né? A gente foi procurar fazer uma outra coisa, e a gente não levou aquele problema, aquela situação, para quem de fato poderia resolver. Maria não levou, como eu disse, aquela situação para o noivo, para a noiva. Não chegou até o mestre Sala e falou: não. Ela pegou aquele problema que ela entendeu que estava acontecendo ali, e ela levou para o menino que tinha se tornado um homem que ela tinha criado. Ela sabia que somente aquele menino homem, que já tinha os seus 30 anos, poderia resolver aquele problema. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela sabia que poderia levar a ele até aquela situação. E ele traria uma direção. E onde, como eu disse, né, onde nós temos levado as situações que nós enfrentamos? Às vezes nós levamos as situações que nós enfrentamos para um psicólogo, para um terapeuta, e eu não acho isso errado, eu acho que é certo. Mas nós não entregamos ela para o Senhor. Às vezes o psicólogo, o terapeuta sabe do nosso problema, mas o Senhor não sabe. Ah, não sabe? Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele sabe daquilo que você precisa, mas Ele está aguardando a sua voz. Então leve os seus problemas, leve as suas dificuldades, as suas faltas, as suas decepções para Jesus, para o Senhor. Ele sim pode fazer o milagre. E é interessante que aí então, quando ela chega e fala com Jesus, logo depois ela diz então para os servos: façam tudo o que ele disser. E é interessante essa frase: façam tudo o que ele disser. Isso se chama obediência. Em outras palavras, ela estava dizendo: seja obediente a Ele. Obedeçam a Ele. E como eu disse, né? O Senhor Jesus, Maria levou até Ele, porque Maria sabia que somente Ele poderia agir naquela situação. E aí então, aqui a gente vai falar sobre obediência.
E o milagre de Deus, ele vai acontecer em meio à nossa obediência. A obediência é o caminho que nos leva ao milagre. A gente bem sabe disso quando nós nos recordamos da história de Abraão e Isaque. Abraão, então, Deus pede o seu filho. E ele, em obediência, vai para entregar o filho. E quando ele está lá, para entregar o próprio filho como oferta ao Senhor, o Senhor fala, não estende a mão a ele. Não estende. Então, em meio ao caminho da obediência, o Senhor agiu em milagre ali. E da mesma forma é conosco. É no caminho da obediência que o Senhor vai agir o milagre. E o que Deus tem falado no seu e no meu coração? Como o pastor Carlos falou aqui, para nós refletirmos a respeito de fermentos, de coisas que estão na nossa vida e que precisam ser tirados. O que de fato o Espírito Santo já tem falado ao nosso coração. Não vai por esse caminho aí não. Peça perdão. Perdoa. Tira a imoralidade da sua vida. Larga desse vício. O que o Senhor já está falando no seu coração? O que a voz do Espírito Santo já está ministrando? Queridos, é difícil, mas é no caminho da obediência que o Senhor vai agir em milagre. É no caminho da obediência. E foi assim que aconteceu ali naquele milagre. E é importante nós pensarmos que quando Maria chega até Jesus e dá a ela, e ela diz, né, então façam tudo o que ele mandar, ele não dá uma solução. Porque quem dá solução é só as fadas madrinhas dos filmes. Plim, pronto, resolveu. Não. Jesus, ele dá uma direção. Ele poderia ter colocado a mão ali nas talhas e enchido as talhas de água e feito todo o processo? Poderia, irmãos? Sim, poderia. Mas era em meio ao processo, era preciso obediência. E foi ali naquele processo. E a palavra de Deus fala que eles tiveram que encher 6 talhas de pedra. E as talhas, né, muitas vezes a gente tem aquela ideia daqueles vasos pequenos, né? Talvez a gente já viu alguma vez algum teatro que a gente fez, ou algum desenho, aquelas garrafas, né, aquelas jarras, e aí você põe a jarra no outro, nossa, transforma em vinho. Mas as talhas são algo bem grande. Eu tive vendo algumas fotos de talhas de pedra e ficava perto de uma pessoa, mais ou menos assim. Talhas de pedra bem largas, mais ou menos o tamanho assim desse vaso, né? Bem largas, bem grandes, moldadas ali, esculpidas ali em pedras. E eram aquelas talhas onde se colocavam as águas. E quando Jesus pede então para que encham essas 6 talhas, podemos pensar mais ou menos uns 500 litros de água, que no total, né, das 6 talhas. Queridos, encher muita coisa. Hoje a gente pensa assim, não, a gente enche rapidinho. Na época não tinha mangueira, não. Não tinha mangueira. Não tinha água, não, pega lá da torneira. Põe a torneira. Não. Eu tenho para mim que com certeza ele tinha que tirar ali do poço, né? Eles tinham que ir até um lugar para tirar a água ali. Não era algo fácil, não era algo só enche aqui de água. Não, era um processo, demorou tempo, era muita coisa para encher. E eles foram obedientes nesse processo. E essas 6 talhas de pedra foram cheias. Então Deus, ele vai trazer direção. Ele não vai trazer solução. Ele vai trazer direção.
Ele vai trazer o caminho. A solução vai estar lá no final para você. Mas tem o processo, tem um percurso. Então talvez você está em obediência. Senhor, mas eu já abri mão de tanta coisa. E parece que eu não vejo as coisas acontecerem. Parece que o milagre não acontece. Parece que nada muda. Eu estou em obediência. Eu estou aqui no persevere. Persevere. Não dê um passo atrás. Não olhe para os lados. Não veja o milagre do outro e fala, o milagre está lá, não está aqui. Calma. Você está no caminho. Você está em obediência. Persevere. Continue fazendo como servos. Buscando a água da fonte. Trazendo a água para a talha. Buscando a água da fonte. Trazendo a água para a talha. A palavra fala que essas talhas eram de pedra. No capítulo 34, deixa eu ver se é o 34 mesmo, 36 de Ezequiel, nos versículos 26 e 28, o profeta ali vai colocar como semelhança o nosso coração como coração de pedra. Algo duro, algo rígido. Você ganha uma pedrada na cabeça, faz um estrago grande, né? Algo duro. Então, e o profeta aqui assemelha essa... na verdade, é o próprio Deus que fala. Colocou aí? Ah, não. Precisa não. Coloca aí. 36, 26 e 28. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem. Não, não é isso não. É 36. 36, 26, 28. Não é 35, será? Aí. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de quê? De pedra. E vos darei um coração de carne. O nosso coração, muitas vezes, é essa talha de pedra. Duro, obstinado, cheio de fermento, e que precisa ser lapidado, precisa ser moldado, para que a água da fonte venha. Se tem um ditado popular que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é mesmo? A água do Espírito, quando ela bate nesse coração duro aqui, ela tem poder de transformar. Então continue como esses servos, buscando a água da fonte. A fonte está aqui, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Busque a água da fonte e encha as talhas. Encha o seu coração das águas da fonte. Jesus então pede para que eles encham essas talhas. E eles fazem além. A palavra de Deus fala que eles enchem até a borda. Encheu assim já no limite. Eles obedeceram muito mais. E quando a gente obedece além, isso significa amor e honra. Quando nós trazemos o nosso dízimo ao Senhor, é um ato de obediência. Quando nós trazemos a nossa oferta, é um ato de amor, de honra, de gratidão. Esses servos aqui encheram até a borda. Cumpriram muito mais do que aquilo que foi pedido. E se eles colocassem talvez mais um pouquinho ali, poderia acontecer? Transbordar. Mas eles entenderam que essa não era uma ação que eles iriam fazer. Era até a borda. Eles foram obedientes, muito além. E aí então,
Jesus pede para que eles peguem aquela taça, aquele vinho, tirem dali e levem até o mestre-sala. E quando ele chega, nós lemos aqui na passagem, quando ele chega então ao mestre-sala, o mestre-sala falou: opa, peraí, que negócio é esse? Vocês serviram, né? O costume é que serve o pior vinho no fim. Vocês estão quebrando o protocolo, estão servindo o bom vinho aqui já, ainda no início da festa. E a palavra fala que o mestre-sala não sabia de onde aquele vinho tinha feito. E aí tem um parênteses lá na história, que fala assim: mas os servos o sabiam. E sabe por que os servos o sabiam? Porque eles foram obedientes. Porque eles obedeceram. Eles viram com os próprios olhos. O mestre-sala com certeza estava ali no salão nobre daquele evento. Com certeza o mestre-sala estava ali entre os convidados, dando honra a todo mundo. Enquanto lá atrás, talvez na cozinha, talvez em um outro lugar, os servos, obedientes, estavam lá, obedecendo, servindo e vendo o milagre acontecer. Eu prefiro ser o servo do que o mestre-sala. Eu prefiro estar em obediência e vendo o milagre acontecer, do que talvez estar à vista de todos, sem saber o que está acontecendo. E aí então, o mestre-sala prova aquele vinho, e ele vê que o protocolo foi quebrado. E o nosso Senhor, Ele não age em protocolos humanos. Ele não age em protocolos que nós colocamos. Ele age conforme o seu poder. E o que ele fez aqui? Ele não agiu em protocolos. Muitas pessoas podem até olhar para nós com o passar do tempo e falar assim: nossa, mas que sorte a sua, hein? Que sorte é essa? Não, mas que milagre é esse, hein? Mas somente quem passa pelo caminho da obediência consegue ver que nunca foi sorte, nem será. Foi o caminho da obediência que nos levou a esse propósito de receber aqui esse milagre. E esse milagre foi o primeiro milagre que Jesus fez. O pessoal da equipe de louvor já pode subir, por favor? E como eu disse, nós vamos falar do primeiro e agora nós vamos falar do último milagre de Jesus. Aqui nessa terra, quando ele esteve aqui, porque ele ainda continua operando milagres, amém? Quantos aqui já receberam um milagre do Senhor? Querido, todos os dias. A hora que você abre o olhinho, milagre. A hora que você pisa no chão, milagre. Todos os dias nós recebemos milagres de Deus. Mas o último milagre que Jesus fez aqui é muito interessante, porque ele liga bem com o primeiro. Quando
Jesus chega então até Maria, né? Chega então até Jesus e fala: o vinho acabou. Qual que é a fala de Jesus para ela? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E talvez por um tempo eu tenha entendido essa fala como uma rebeldia. Que menino mal educado, falando assim com a mãe dele. Mas a hora ainda não era chegada. 3 anos depois, a hora chegou. Agora sim era a hora. Talvez tudo que Maria quisesse dizer naquele momento é: agora, a hora não. Agora não, essa hora eu não quero. Mas a hora tinha chegado. Se a gente ler o próximo versículo lá do casamento, do milagre do casamento, logo lá no versículo 13, fala assim: e estava próximo à festa da Páscoa. Então o primeiro milagre do casamento foi feito bem pertinho da época da Páscoa. Semana que vem é o que mesmo? A Páscoa. E agora, pertinho da Páscoa, 3 anos depois daquele milagre lá no casamento, a água vai se transformar em vinho. O obediente agora, o servo agora, será o nosso Jesus. A hora chegou. E ele entendia que era essa hora. Agora sim era a hora. A água viva, pura, se transforma em vinho. Jesus em uma cruz, ele se torna então o servo obediente, para que o Pai pudesse transformar a água em vinho. E ele se fez vinho para que a nossa festa não acabasse. Isso é maravilhoso. Ele se fez o próprio vinho para que a nossa festa continuasse. Ele se fez vinho para a remissão dos nossos pecados, para a purificação da nossa vida. A água se transforma em vinho, literalmente. E quando essa água se transforma em vinho, nós então recebemos o maior milagre que aconteceu e nunca acontecerá mais, que se chama salvação. É o maior milagre. Queridos, a gente pode até não experimentar mais outros milagres, mas se você experimentar do milagre da salvação, isso já te basta, isso já me basta. Porque a salvação em Cristo nos dá a oportunidade, direito de não vivermos apenas nessa terra, mas encontrarmos nele uma vida eterna. A água agora se transformou em vinho para trazer salvação, remissão dos nossos pecados. O último milagre se assemelha tanto com o primeiro, não é mesmo? E eu quero que você fique de pé nesse momento. Aleluia. Querido, feche os seus olhos nesse momento.
Eu quero aqui que a gente reflita um pouco. Primeiro sobre esse primeiro milagre de Jesus. Eu não sei como encontra a sua vida nesse momento, eu não sei como encontra seu casamento, a sua família ou a sua própria vida. Talvez o que você precisa é que o Senhor transforme essa situação em vinho. Vinho fala daquilo que é alegria. Talvez essa situação que você está enfrentando, o Senhor precisa agir e Ele tem poder para isso. Então leve essa situação diante do Senhor, porque somente Ele pode trazer a direção. Ele não vai trazer uma solução pronta para você, Ele vai trazer uma direção. E é nesse caminho de obediência, é nesse caminho de renúncia, que você poderá alcançar a transformação. É por esse caminho que você poderá alcançar o milagre. Então começa a refletir: Senhor, o que eu preciso nesse caminho para que eu seja obediente? Do que eu preciso me desfazer? Do que eu preciso tirar da minha vida, do meu coração, da minha mente, da minha conduta, dos meus hábitos? Me ajuda, Senhor, a caminhar por um caminho reto, por um caminho de obediência. E agora eu quero que você reflita sobre o último milagre de Jesus. A água se transforma em vinho, não porque nós merecemos, porque Ele muito amou. Porque Ele muito amou. E ali naquela hora Ele entende: é chegada a minha hora. O meu maior milagre precisava acontecer, que é a salvação. E esse milagre veio através de um servo obediente, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o maior milagre ainda continua. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está à direita do Deus Pai. Ele está aqui. Ele está em nós. Ele está na sua casa. Ele está na sua família. Ele está em nosso meio. Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele diz: eu continuo a fazer milagres. Eu continuo a transformar a água em vinho. Eu continuo agindo na história. Eu continuo transformando famílias. Eu continuo restaurando relacionamentos. Eu continuo. E eu quero que nesse momento nós possamos louvar ao Senhor com essa canção e sermos ministrados através dela, e depois nós vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. Quando Ele estava lá naquela cruz, os olhos dele estavam em nós. Os teus ouvidos, oh, Espírito estão Santo, sensíveis para ouvir meu clamor. qual é o milagre que você precisa? Posso até chorar, mas a alegria
Ó o vinho, ó a alegria vindo pela manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Ele continua a fazer milagres. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus Os olhos do Senhor estão neste lugar. atentos permanecem. Coloque seu coração na presença dEle. Leva o seu clamor a quem pode trazer uma direção. Ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de nós. Aleluia. E não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver O que os seus olhos vão ver? acontecer. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Talvez você chegou nesse lugar e você não tenha certeza do último milagre na sua vida. Talvez ainda existam alguns questionamentos em você que você pensa: será que eu realmente sou salvo? Será que existe salvação em mim? Será que se o Senhor me chamar, o céu será o meu lugar? E eu quero nesse momento que todos nós, com a mão no nosso coração, repetíssemos uma oração, que é uma oração de fé, uma oração de confissão, uma oração que nós podemos fazer todos os dias, reconhecendo o senhorio do Senhor sobre nós. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por aquele sacrifício digno, honrado, sacrifício de amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor transformou a água em vinho. Esse vinho redimiu os meus pecados, trouxe salvação para a minha vida. Eu te confesso como o único Senhor, Salvador da minha vida. O sacrifício do Senhor não foi em vão para mim. Em nome de Jesus.
Amém. Quero que você continue com a mão no seu coração e com seus olhos fechados, meditando sobre essa oração. E talvez, como eu disse, você ainda tem dúvidas sobre essa salvação, ou talvez você nunca tinha confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você está o fazendo agora. E eu quero nesse momento selar essa oração com você, e eu gostaria que você que fez essa oração de salvação, com fé, aceitando o Senhor Jesus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, queria que você levantasse a sua mão, porque eu queria orar por você, se ainda tem alguém que não recebeu o Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o último milagre já está em nós. E agora eu quero encerrar esse momento orando para que o primeiro milagre que Jesus fez, Ele faça também em nós. Amanhã é segunda-feira. Talvez hoje, quando você chegar, já tem algo que vai acontecer e que você vai precisar de uma intervenção do Senhor. Amanhã, na segunda, talvez também. Desafios nós temos todos os dias. Todos os dias nós precisamos da intervenção do milagre, assim como aquele casal precisou, bem nas suas festas de casamento. Senhor Jesus, feche os seus olhos, irmãos. Coloque seu coração na presença do Pai. Senhor Jesus, eu coloco cada irmão aqui na Tua presença. Eu coloco a minha vida, Senhor, na Tua presença. Senhor, como careço do Senhor, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos que o Senhor transforme coisas na nossa vida, mude coisas em nós, como nós precisamos que esses corações de pedra sejam moldados por corações sensíveis, corações que amam, corações sedentos, corações que buscam a água da fonte. Molda esses corações, Deus. Molda o nosso coração de pedra. Coloque em nós, como diz na Tua palavra, um coração de carne, um coração vivo. Transforma, Senhor. Transforma as situações, Deus, que vamos enfrentar durante essa semana, mas nos leva por um caminho de obediência. Nos leva por um caminho de obediência ao Senhor, em obediência à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos dê essa sensibilidade que Maria teve de entender que algo estava errado. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo, para termos essa sensibilidade de entender a direção certa, o caminho correto. Espírito Santo de Deus, entregamos a nossa vida em Teu altar. Na próxima semana, Senhor, nós vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa do Senhor. E que o nosso coração esteja preparado para esse momento. Que no próximo domingo nós possamos estar aqui na Tua casa com um coração totalmente sedento, aberto, disposto a Te amar, Te honrar, Te servir em todo o tempo. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe as nossas famílias, abençoe, Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê comigo nessa palavra? Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Declara, irmão, uma semana de milagres, de bênçãos. Te espero aqui no próximo domingo em nome de Jesus. Aleluia.